Informações sobre a Lua. A Lua da Terra e não espere por outro dia. Por Emmanuel. A Lua que acompanha o planeta Terra foi trazida para o seu sistema solar, para orbitar a Terra, há cerca de 1,7 bilhões dos seus anos. Nessa época a Lua estava mais próxima da Terra do que está agora, e ela está programada para se posicionar à exata distância de 30 diâmetros da Terra no final desse atual ciclo galáctico. A sua Lua dá a volta no seu planeta em 655,719 horas, e também gira em seu eixo, uma volta completa a cada 655,719 horas, portanto você só vê em um lado. Mas não foi sempre assim. Há cerca de 1 milhão de anos, 4 balanceadores foram instalados na sua Lua para sincronizar os movimentos dela com a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta: tenho algumas perguntas sobre a nossa Lua da Terra. Ela é artificial? Resposta: a palavra artificial só existe na terceira densidade. Nada é artificial no universo. A sua Lua é tão antiga quanto o seu sistema solar. Ela foi produzida por uma raça altamente inteligente e foi trazida para a órbita da Terra com o propósito de diminuir a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta: quando a Lua foi trazida para a órbita da Terra? Resposta: a sua Lua foi trazida para o seu sistema solar há 1,7 bilhões dos seus anos. Nessa época a Lua estava mais próxima da Terra do que está agora, e ela está programada para se posicionar à exata distância de 30 diâmetros da Terra no final do atual ciclo galáctico NT. Parece que vem mudança na relação Terra-Lua em breve. Pergunta: a Lua é oca? Resposta: sua Lua é semi-oca. Pergunta: a Lua é desabitada? Resposta: seres extraterrestres e humanos da Terra habitam a sua Lua. Pergunta: onde eles vivem? Resposta: em 2 cidades subterrâneas principais e 17 outras instalações. Ver link. Pergunta: a Lua tem água? Resposta: ao contrário do que eles dizem, a sua Lua tem água e alguma atmosfera. Pergunta: como pode a Lua estar sempre mostrando um lado e o lado escuro estar sempre oculto a nós? Resposta: a sua Lua dá a volta no seu planeta em 655,719 horas, e também gira em seu eixo, uma volta completa a cada 655,719 horas, portanto você só vê em um lado. Mas não foi sempre assim. Há cerca de 1 milhão de anos, 4 balanceadores foram instalados na sua Lua para sincronizar os movimentos dela com a velocidade de rotação do seu planeta. Imensas estruturas de restos de construções abandonadas existentes na Lua e encontradas pela Apollo 20. Pergunta: há humanos vivendo em Marte? Resposta: sim. Pergunta: por que essa informação é mantida fora do conhecimento do público? Resposta: porque há grupos ambiciosos em seu planeta que querem controlar o seu destino mantendo-os ignorantes. Esses grupos julgam-se geneticamente, o povo eleito e os maldequianos são uma e mesma coisa, superiores ao resto da humanidade, e pediram ajuda às entidades negativas/escuras para consumarem seus planos de domínio sobre sua realidade. Para saber mais sobre vida em bases subterrâneas em Marte e na Lua, ver aqui. Pergunta: como os do lado negro, das trevas, os estão ajudando? Resposta: as entidades negativas/das trevas estão ajudando a controlar sua realidade a partir do plano formativo,
quarta dimensão / plano astral. É no plano formativo que formas pensamento são pré-manifestadas na existência material. É o plano dos esforços vibratórios e corresponde a uma certa parte do seu plano astral. Pergunta: quando Deus criou o nosso universo, por que Ele criou as entidades negativas? Resposta: Deus não criou o seu universo, vocês o criaram. Pergunta: por que os negativos aceitaram ajudar os grupos que estão no poder? As entidades negativas / das trevas, extraterrestres greys e reptilianos comandados por draconianos da constelação de Draco / Dragão, Estrela Tubal, estão trabalhando em conspiração com esses grupos porque seus objetivos são os mesmos: controlar o seu planeta. Aqueles que estão no poder, que dirigem as principais nações do planeta, querem controlar o seu eu físico, enquanto que os negativos / das trevas querem continuar controlando a sua alma. E o método utilizado por ambos os grupos é o mesmo: destruir o amor através da criação de milhares de tipos de medo e mantê-los afastados uns dos outros e da conexão com seu eu superior. Resposta: as entidades negativas / das trevas, reptilianos comandados por draconianos, estão trabalhando em conspiração com esses grupos porque seus objetivos são os mesmos: controlar o seu planeta. Aqueles que estão no poder, que dirigem as principais nações do planeta, querem controlar o seu eu físico, enquanto que os negativos / escuros querem controlar a sua alma. E o método utilizado por ambos os grupos é o mesmo: destruir o amor através da criação de milhares de tipos de medo. Um indivíduo cheio de medo não pode sentir amor, e o amor é a única energia que transforma a alma, tornando possível a ascensão para planos superiores de existência. Privando sua alma das vibrações do amor, eles criam uma divisão no fluxo do seu campo energético, mantendo-os em permanente conflito interno. E enquanto vocês estão em conflito consigo mesmo, sua percepção da realidade fica limitada, e em virtude disso, vocês não podem enxergar a estratégia deles desenvolvendo-se na frente de seus olhos. A elite global é controlada, Grupo Bilderberg e outros, por entidades das trevas de fora da Terra, que trabalham para impor a agenda de controle total do planeta. Pergunta: eles estão usando energias escuras? Resposta: eles estão usando a própria energia de vocês para mantê-los no mínimo de seu potencial. É por isso que um número insuficiente de pessoas pensa seriamente sobre a possibilidade de criar uma nova realidade, simplesmente através da projeção de novas formas pensamento no plano formativo. Uma nova realidade de amor, paz, alegria e harmonia, pode ser manifestada instantaneamente na sua vida. Mas a maioria dos humanos não está consciente de que são os próprios seres humanos que têm o poder de mudar a sua vida, e eles assumem que as coisas nunca irão mudar. É por isso que por milhares de anos, bilhões de pessoas na Terra vivem em sofrimento. Pergunta: por que eles querem nos controlar? Resposta: ao nível vibratório, controle é um pobre substituto de consciência. É por isso que humanos inconscientes produziram mais de 4.000 guerras na Terra nos últimos 2.500 anos. As guerras eram deflagradas com o propósito de criar a ilusão do ego, através da divisão da coletividade em vencedores e derrotados, lembrar a máxima do imperador romano Júlio César: divide et impera. Nós dos reinos superiores podemos lhes dizer que em nenhuma de suas guerras já houve sequer um único vencedor. Pergunta:
Isto significa que uma guerra não pode ser vencida. Resposta: vocês vencerão no momento que deixarem ir embora o desejo de vencer. Pergunta: você mencionou que a Federação da Luz está aqui para observar o desenrolar dos eventos que ocorrem no nosso planeta. Ela nos ajudará a paralisar os negativos/escuros. Resposta: a avançada tecnologia da Federação da Luz está a serviço do divino, mas nada pode ser feito até vocês pedirem, pois este é um universo de livre-arbítrio. Pergunta: devemos elevar nossas frequências para entrar em contato com ela? Resposta: o simples ato de chamá-la com o coração já aumenta a sua frequência. Peçam com a mente, e vocês serão ouvidos. Peçam com o coração e vocês terão resposta. Pergunta: você tem mencionado que no final do ciclo galáctico, tudo que não estiver alinhado com o plano divino entrará em colapso. O que vai acontecer com os seres das trevas? Resposta: no final desse atual ciclo, a coletividade escura/das trevas e aqueles que os servem no planeta vai enfrentar a amargura da derrota absoluta. Amados irmãos e irmãs da Terra, vocês estão testemunhando um dos mais extraordinários momentos da história galáctica. O ciclo galáctico, no qual vocês vivem, está atingindo sua perfeição/realização. A humanidade está agora na última encruzilhada do atual segmento de sua jornada evolucionária. O seu DNA cósmico está sendo ativado através de raios de energia vibracionalmente superior que estão chegando à Terra a partir do próprio campo unificado galáctico da consciência divina. Essas energias abrem um vórtice de altas vibrações, clarificando o caminho de ascensão de Gaia, e produzindo uma real mudança na estrutura celular do seu corpo. A consciência coletiva da humanidade está se expandindo significantemente, mas o número de indivíduos despertos ainda é muito baixo. A responsabilidade é sua, como firmado no seu contrato de vida, de ajudar na ativação da consciência coletiva, através da realização da expansão do seu despertar individual. Lembre-se, o poder de decidir seu futuro está dentro de vocês. Sintonizar-se a frequências superiores do amor abrirá canais para o seu poder interior fluir para a superfície de sua consciência, assumindo o controle de seu destino. Agora é a hora, não hesitem, não deixem passar este momento. Não terão outra oportunidade, aqui na Terra é a última oportunidade. Não esperem por outro dia, pois no processo de ascensão a sincronização é de grande importância. Eu sou Emmanuel. Postado por TOT 3126 em 19 de fevereiro de 2015. Informações sobre a Lua. A Lua da Terra e não espere por outro dia, por Emmanuel. A Lua que acompanha o planeta Terra foi trazida para o seu sistema solar, para orbitar a Terra, há cerca de 1,7 bilhões dos seus anos. Nessa época a Lua estava mais próxima da Terra do que está agora, e ela está programada para se posicionar à exata distância de 30 diâmetros da Terra no final desse atual ciclo galáctico. A sua Lua dá a volta no seu planeta em 655,719 horas, e também gira em seu eixo, uma volta completa a cada 655,719 horas, portanto você só vê em um lado. Mas não foi sempre assim. Há cerca de 1 milhão de anos, 4 balanceadores foram instalados na sua Lua para sincronizar os movimentos dela com a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta:
Tenho algumas perguntas sobre a nossa Lua da Terra. Ela é artificial? Resposta: a palavra artificial só existe na terceira densidade. Nada é artificial no universo. A sua Lua é tão antiga quanto o seu sistema solar. Ela foi produzida por uma raça altamente inteligente e foi trazida para a órbita da Terra com o propósito de diminuir a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta: quando a Lua foi trazida para a órbita da Terra? Resposta: a sua Lua foi trazida para o seu sistema solar há 1,7 bilhões dos seus anos. Nessa época a Lua estava mais próxima da Terra do que está agora, e ela está programada para se posicionar à exata distância de 30 diâmetros da Terra no final do atual ciclo galáctico NT. Parece que vem mudança na relação Terra-Lua em breve. Pergunta: a Lua é oca? Resposta: sua Lua é semi-oca. Pergunta: há possível a ascensão para planos superiores de existência? Privando sua alma das vibrações do amor, eles criam uma divisão no fluxo do seu campo energético, mantendo-os em permanente conflito interno. E enquanto vocês estão em conflito consigo mesmo, sua percepção da realidade fica limitada, e em virtude disso, vocês não podem enxergar a estratégia deles desenvolvendo-se na frente de seus olhos. A elite global é controlada, Grupo Bilderberg e outros, por entidades das trevas de fora da Terra que trabalham para impor a agenda de controle total do planeta. Pergunta: eles estão usando energias escuras? Resposta: eles estão usando a própria energia de vocês para mantê-los no mínimo de seu potencial. É por isso que um número insuficiente de pessoas pensa seriamente sobre a possibilidade de criar uma nova realidade, simplesmente através da projeção de novas formas de pensamento no plano formativo. Uma nova realidade de amor, paz, alegria e harmonia pode ser manifestada instantaneamente na sua vida. Mas a maioria dos humanos não está consciente de que são os próprios seres humanos que têm o poder de mudar a sua vida, e eles assumem que as coisas nunca irão mudar. É por isso que por milhares de anos, bilhões de pessoas na Terra vivem em sofrimento. Pergunta: por que eles querem nos controlar? Resposta: ao nível vibratório, controle é um pobre substituto de consciência. É por isso que humanos inconscientes produziram mais de 4.000 guerras na Terra nos últimos 2.500 anos. As guerras eram deflagradas com o propósito de criar a ilusão do ego, através da divisão da coletividade em vencedores e derrotados. Lembrar a máxima do imperador romano Júlio César: divide et impera. Nós dos reinos superiores podemos lhes dizer que em nenhuma de suas guerras já houve sequer um único vencedor. Pergunta: isto significa que uma guerra não pode ser vencida? Resposta: vocês vencerão no momento que deixarem ir embora o desejo de vencer. Pergunta: você mencionou que a Federação da Luz está aqui para observar o desenrolar dos eventos que ocorrem no nosso planeta. Ela nos ajudará a paralisar os negativos/escuros. Resposta: a avançada tecnologia da Federação da Luz está a serviço do divino, mas nada pode ser feito até vocês pedirem, pois este é um universo de livre-arbítrio. Pergunta: devemos elevar nossas frequências para entrar em contato com ela? Resposta: o simples ato de chamá-la com o coração já aumenta a sua frequência. Peçam com a mente, e vocês serão ouvidos. Peçam com o coração e vocês terão resposta. Pergunta:
Você tem mencionado que no final do ciclo galáctico, tudo que não estiver alinhado com o plano divino entrará em colapso. O que vai acontecer com os seres das trevas? Resposta: no final desse atual ciclo, a coletividade escura das trevas e aqueles que os servem no planeta vai enfrentar a amargura da derrota absoluta. Amados irmãos e irmãs da Terra, vocês estão testemunhando um dos mais extraordinários momentos da história galáctica. O ciclo galáctico, no qual vocês vivem, está atingindo sua perfeição/realização. A humanidade está agora na última encruzilhada do atual segmento de sua jornada evolucionária. O seu DNA cósmico está sendo ativado através de raios de energia vibracionalmente superior que estão chegando à Terra a partir do próprio campo unificado galáctico da consciência divina. Essas energias abrem um vórtice de altas violar sua realidade a partir do plano formativo, quarta dimensão/plano astral. É no plano formativo que formas pensamento são pré-manifestadas na existência material. É o plano dos esforços vibratórios e corresponde a uma certa parte do seu plano astral. Pergunta: quando Deus criou o nosso universo, por que Ele criou as entidades negativas? Resposta: Deus não criou o seu universo, vocês o criaram. Pergunta: por que os negativos aceitaram ajudar os grupos que estão no poder? As entidades negativas das trevas, extraterrestres greys e reptilianos comandados por draconianos da constelação de Draco/Dragão, Estrela Tubal, estão trabalhando em conspiração com esses grupos porque seus objetivos são os mesmos: controlar o seu planeta. Aqueles que estão no poder, que dirigem as principais nações do planeta, querem controlar o seu eu físico, enquanto que os negativos das trevas querem continuar controlando a sua alma. E o método utilizado por ambos os grupos é o mesmo: destruir o amor através da criação de milhares de tipos de medo e mantê-los afastados uns dos outros e da conexão com seu eu superior. Resposta: as entidades negativas das trevas, reptilianos comandados por draconianos, estão trabalhando em conspiração com esses grupos porque seus objetivos são os mesmos: controlar o seu planeta. Aqueles que estão no poder, que dirigem as principais nações do planeta, querem controlar o seu eu físico, enquanto que os negativos escuros querem controlar a sua alma. E o método utilizado por ambos os grupos é o mesmo: destruir o amor através da criação de milhares de tipos de medo. Um indivíduo cheio de medo não pode sentir amor, e o amor é a única energia que transforma a alma, tornando-a desabitada. Resposta: seres extraterrestres e humanos da Terra habitam a sua lua. Pergunta: onde eles vivem? Resposta: em 2 cidades subterrâneas principais e 17 outras instalações. Ver link. Pergunta: a Lua tem água? Resposta: ao contrário do que eles dizem, a sua Lua tem água e alguma atmosfera. Pergunta: como pode a Lua estar sempre mostrando um lado e o lado escuro estar sempre oculto a nós? Resposta: a sua Lua dá a volta no seu planeta em 655,719 horas, e também gira em seu eixo, uma volta completa a cada 655,719 horas, portanto você só vê em um lado. Mas não foi sempre assim. Há cerca de 1 milhão de anos, 4 balanceadores foram instalados na sua Lua para sincronizar os movimentos dela com a velocidade de rotação do seu planeta.
imensas estruturas de restos de construções abandonadas existentes na Lua e encontradas pela Apollo 20. Pergunta: há humanos vivendo em Marte? Resposta: sim. Pergunta: por que essa informação é mantida fora do conhecimento do público? Resposta: porque há grupos ambiciosos em seu planeta que querem controlar o seu destino mantendo-os ignorantes. Esses grupos julgam-se geneticamente, o povo eleito e os Maldequianos são uma e mesma coisa, superiores ao resto da humanidade, e pediram ajuda às entidades negativas escuras para consumarem seus planos de domínio sobre sua realidade. Para saber mais sobre vida em bases subterrâneas em Marte e na Lua, ver aqui. Pergunta: como os do lado negro, das trevas, os estão ajudando? Resposta: as entidades negativas das trevas estão ajudando a controlar